um pouquinho aqui, então, sobre isenções hoje, tá? Bom, gente, vou dividir a tela aí com você, uma apresentação simples, tá? Quem quiser esse material também eu posso mandar para você. Isenção é a dispensa do pagamento de determinado imposto. Então, é muito importante entender isso pelo seguinte, gente. Tem gente que pergunta assim, a gente está próximo aí, né, da obrigação da declaração do imposto de renda, por exemplo. Aí a pessoa pergunta assim, se eu tiver a isenção do imposto de renda, eu não preciso mais declarar imposto de renda? Não, não é isso. A isenção é a dispensa do pagamento do imposto, ok? Então, no caso do imposto de renda, todo mundo tem que fazer a declaração, mesmo que seja a declaração de isento, todo ano. É bom que faça, porque também serve como um comprovante de rendimento seu, mesmo que você não precise pagar. Mas o pessoal que paga o imposto de renda tem que fazer a declaração, mesmo depois da isenção. Você tem que fazer a declaração. Se você conseguir a isenção, você tem que fazer a declaração e dizer que você tem o benefício da isenção, no caso da pessoa com deficiência. Beleza? Ok? Então, uma coisa também, acrescentando aí, uma coisa muito importante, que além da dispensa do pagamento, quando a gente consegue a isenção de qualquer imposto, tá? Da maioria dos impostos. Posso falar aqui, imposto de renda, IPVA, por exemplo, IPTU, também é possível, a devolução dos últimos 5 anos dos pagamentos já feitos com juros e correção monetária. Então, isso é muito legal. Eu vou mostrar um pouquinho à frente aí, um caso concreto de uma pessoa que teve a possibilidade de resgatar os últimos 5 anos, e que deu um valor bastante considerável, ok? Então, é assim que funciona uma isenção, de forma geral, tá? Vamos lá, deixa eu voltar aqui, que eu acho que eu acabei errando aqui Pronto. É essa aqui mesmo. Então, perceba aí uma coisa importante com relação à isenção para os monoculares, tá? Agora eu vou falar especialmente para os monoculares. A lei que trata do direito, né, incluiu as pessoas com visão monocular como pessoas com deficiência, a Lei 14.126, de 2021. E aí, antes dessa legislação, já era possível solicitar essa isenção. Eu conheço vários casos de pessoas com visão monocular que conseguiram a isenção de alguns impostos antes mesmo da Lei 14.126. Não é? Então, é isso mesmo que vocês estão ouvindo. Parece estranho, mas então por que precisou de uma lei, né? Pois é, eu discuto muito isso por aqui, mas fica para um outro momento. Mas todas as pessoas com deficiência têm direito. Eu estou me referindo mais às pessoas com visão monocular e às pessoas com surdez unilateral, porque aqui no canal a gente trata muito desses dois tipos de deficiência, né? Tanto o pessoal de visão monocular quanto o pessoal de surdez unilateral. E aí, antes mesmo da lei do monocular, a gente já conseguia isenção para essas pessoas, porque nós temos aí uma lei que é de 88, tá? A Lei 7.713, que fala sobre isenção de imposto de renda, especialmente pessoas que tiveram acidentes de trabalho e portadores de doenças profissionais, tuberculose, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, que é o câncer, né? E cegueira. E aí entenda-se cegueira não como falta de visão total. A justiça entende que, nesse caso dessa lei aí, podemos entender como cegueira também a visão monocular, ok? Hanseníase, paralisia irreversível, incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondioartrose anquilosante,
nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados de doença de Paget, contaminação por radiação, AIDS. Agora, perceba, essa relação aí não é uma relação final de doenças ou situações de deficiência, tá, gente? É uma relação exemplificativa. Então, portanto, serve, inclusive, para algumas questões que não estão aí. Ok? Deixa eu dar um exemplo para não ir só na surdez unilateral. Existe alguns tipos... Por exemplo, aqui não está discriminado o autismo, né? Que é considerado uma deficiência atualmente. Outra coisa que não está aqui é a obesidade. A obesidade hoje é considerada, pode ser enquadrada como deficiência em alguns casos, sim. Ok? Outra coisa que não está aqui também é a diabetes. Dependendo do grau de diabetes que a pessoa tem, pode ser considerado. Outra coisa que não está aqui é o alcoolismo. O alcoolismo, para quem não sabe, pode ser considerado, inclusive, uma deficiência. Ok? E tantas outras que eu não vou ficar citando aqui agora, porque a gente ficaria aqui só a live de hoje citando alguns exemplos. Uma outra que é muito comum, né? Depressão. Alguns casos de depressão é considerado deficiência. TDAH em crianças ou em adultos, né? A criança, obviamente, não tem nada a ver com isenção, não está interessado em isenção. Mas adultos com TDAH, atualmente, não sei se foi ontem, se foi hoje, eu li um artigo falando sobre o diagnóstico, né, em adultos com TDAH. Atualmente, aumentou muito. A fibromialgia também pode se enquadrar nessa relação aí. Então, nós estamos falando, gente, de uma relação imensa de situações que hoje em dia a gente pode pleitear essas isenções, seja isenção de imposto de renda, isenção de IPTU, isenção para aquisição de veículo, né? Que aí entra IOF, IPI, entra ICMS, entra IPVA. André, mas eu não vou comprar nenhum carro novo agora, eu já tenho um carro antigo e eu quero isenção de IPVA. Eu consigo? Sim, consegue. Inclusive, o retroativo dos últimos 5 anos. Isso também acontece para alguns casos de IPTU, que você, além da isenção, também consegue a isenção dos últimos 5 anos. O Rodrigo N. está no chat, está dizendo, graças a Deus, consegui a isenção do IPTU. Ele é uma pessoa com visão monocular. Então, assim, não é uma teoria do Dr. André Coelho, ok? É algo que é um direito da pessoa com deficiência que eu estou falando aqui. Então, é bem legal. Obrigado aí, Rodrigo, por ter registrado aí no chat, porque isso é importante, porque senão fica parecendo que é uma coisa da minha cabeça. E não é uma coisa da minha cabeça, ok, gente? Então tá aí, obrigado, Rodrigo. Se alguém mais que estiver assistindo a gente online agora conseguiu algum tipo de isenção, que seja cliente aqui do escritório ou não, coloca aí no chat, por favor, eu consegui tal isenção, tá? Para o pessoal que está online poder confirmar que o que eu estou falando aqui é verdadeiro, né? Então, eu sei que vocês acreditam no que eu falo, tanto é que vocês estão aqui, mas é bom ver outros depoimentos, né? Eu sei que tem gente aí que está no chat que conseguiu através aqui do escritório. Então, vamos para frente. Vamos lá. Olha, isso aqui é muito legal. Isso aqui é uma informação muito legal. A Osana Teixeira está dizendo que conseguiu isenção de imposto de renda. Ela é pensionista. Olha que bacana. Ajuda muito uma pensionista nesse caso, né? Porque sobra mais esse percentual para ela conseguir. O Raimundo está dizendo que está pleiteando, né? Então, o pessoal vai se manifestando aí no chat. Falar um pouquinho sobre essa questão da data do direito à isenção, porque é bastante importante isso, gente. O que acontece? A data
do início da sua deficiência, ela é muito importante nesse caso, porque existe uma regra que fala o seguinte: é possível, para alguns impostos, solicitar não só o reembolso dos últimos 5 anos, é possível solicitar a isenção e o reembolso desde o início da sua deficiência. É isso mesmo, existe um entendimento judicial nesse sentido, né? A Rivane está dizendo que conseguiu o imposto de renda. O Vitinho está perguntando se vai poder fazer pergunta. Vai poder, logo depois que eu terminar aqui, tá bom, irmão? Vou deixar essa possibilidade para vocês aí, tá? Para o pessoal perguntar. Então, é possível, em alguns casos, solicitar a devolução dos valores desde o início da identificação ou da determinação da data do início da deficiência. Vamos lá, a Elisângela Silva fala um negócio muito bacana aí, vou falar, que é importante, tá, gente? Algumas coisas eu coloco aqui, que é importante. Ela está dizendo que trabalha com isenções no Paraná, e tudo que eu estou falando aqui, que eu estou repassando, é certo. Parabéns e gratidão por dividir conosco. Obrigado aí, Elisângela, é isso mesmo. Isso é bacana porque a gente fica assim, falando às vezes sozinho, né? Às vezes é difícil, porque algumas pessoas que estão ouvindo pela primeira vez. E aí é bom sempre ter alguém para reforçar o que a gente está falando. Ok, gente? Então, indo adiante, olha aí, ó. Isso aí é uma confirmação do que eu estou falando com relação aos retroativos ou aos atrasados, né? A devolução do tempo anterior. Que existe jurisprudência já do STJ dizendo que o termo inicial da isenção do imposto de renda seria, especialmente de proventos de aposentadoria e proventos de pensão, a data da comprovação da doença mediante diagnóstico médico. Ok? Então, tem aí alguns números de alguns processos, tá? Que são muito importantes nesse sentido. Tá bom, gente? Então, isso a gente tem conseguido aí para algumas pessoas, evidentemente pela via judicial, né? Porque isso é um problema que nós temos aí com relação a essa questão das isenções. Porque é assim que funciona. Inicialmente, vou falar do IPTU, né? A isenção do IPTU, você tem que fazer um pedido para a Secretaria de Fazenda Municipal. Alguém perguntou um pouquinho antes, precisa ter lei municipal para isso? No meu entendimento, não. Tá? Existem algumas pessoas que divergem de mim, tudo bem, não tem problema, não precisa concordar comigo. Eu estou falando que a isenção de impostos, de forma geral, de qualquer imposto, ela é um direito da pessoa com deficiência, seja monocular, de qualquer tipo de deficiência. Então, eu entendo, nesse sentido, que qualquer imposto é possível de ser isentável, né? Em relação a pessoas com deficiência, doentes crônicos, que são aquelas doenças que a gente estava falando aqui agora. Doença crônica é aquela que é irreversível, né? Ou doenças raras, também, como algumas que eu mencionei agora há pouco aqui. Então, você tem que dar entrada na Secretaria de Fazenda Municipal, lá para o IPTU. Geralmente, esses pedidos são negados, e aí você vai ter que necessariamente recorrer à Justiça, né? Através da Defensoria Pública ou através de um advogado especialista em direito da pessoa com deficiência. Enfim, essa